Noite escura em Kiev. Não é apenas uma batalha, mas a redefinição silenciosa do que significa dominar no conflito ucraniano. As manchetes nos últimos dias pintaram um quadro de resiliência, de defesa absoluta, mas a realidade da guerra, medida em coordenação tática e profundidade estratégica, é muito mais tensa e, paradoxalmente, mais vitoriosa para o lado que parecia estar apenas defendendo. Este é o momento em que a Ucrânia, ao invés de simplesmente absorver o golpe, decide ditá-lo. Não se trata mais da resistência romântica que dominou o imaginário global no início da invasão, mas sim de uma máquina de guerra refinada que usa a profundidade do território inimigo como arma primária. A tese central desta análise é que o recente e massivo ataque ucraniano, especificamente o maior em escala e coordenação desde o início da guerra total, não foi uma ação isolada de retaliação. Foi, na verdade, um movimento calculado de desarticulação logística e moral russa, obrigando Moscou a recalibrar todo o seu dispositivo defensivo. O conflito entrou em uma fase de saturação. Por meses, predominou a narrativa de que a Rússia, apesar das perdas, detinha a iniciativa, empurrando lentamente em frentes estáticas. Essa leitura, contudo, é superficial. Ela ignora o impacto corrosivo dos ataques de longa distância contra infraestrutura militar crítica. Muitos observadores, especialmente no Ocidente, interpretam a aparente lentidão no avanço territorial ucraniano como um sinal de fraqueza, um mito perigoso que subestima a estratégia de Kiev de vencer a guerra de exaustão através da negação de capacidade inimiga. O que realmente assistimos é a projeção de poder ucraniano sobre as regiões historicamente consideradas santuários russos. O foco mudou das trincheiras para os centros de comando, os depósitos de combustível e, crucialmente, os aeródromos estratégicos. A madrugada recente marca o ponto de inflexão onde essa estratégia atinge seu ápice destrutivo. A Rússia foi forçada a uma reação imediata, expondo vulnerabilidades que Kiev está explorando metodicamente. O recuo que as forças russas estão experimentando não é uma retirada caótica, mas um ajuste forçado pela quebra da espinha dorsal logística. A capacidade de sustentar operações ofensivas está em xeque. Entender essa dinâmica, a diferença entre a aparência de estagnação e a realidade da exaustão inimiga, é crucial para compreender o futuro próximo deste conflito. Se você acompanha análises profundas como esta, que buscam ir além da manchete imediata e decifrar a técnica da guerra, vale a pena ficar até o fim. Isso fortalece nosso trabalho e nos permite manter a qualidade técnica. O jogo de xadrez mudou. A Ucrânia não está apenas defendendo, está dominando a profundidade da guerra. A assimetria operativa evidenciada neste recente ciclo de engajamento decorre fundamentalmente da saturação defensiva aérea ucraniana, coordenada com uma capacidade de ataque profundo de precisão que desestrutura a logística de retaguarda russa. O emprego maciço de drones de ataque de longo alcance, frequentemente modelos FPV modificados ou plataformas UCAV de projeto nacional com ogivas de fragmentação aprimorada, visa especificamente a cadeia de suprimentos crítica russa, notadamente depósitos de munição de grande volume e nós ferroviários de transbordo. Este vetor de ataque não se limita à destruição pontual. Ele impõe um custo operacional escalonado, forçando as unidades russas de linha de frente a operar com menor estoque de munição e maior vulnerabilidade em termos de apoio de fogo. Um fator que diminui drasticamente a sua capacidade de manobra e consolidação territorial. O fundamento estratégico ucraniano é o desgaste por atrito indireto. Enquanto o Kremlin mantém uma abordagem de atrito frontal intensificado, a Ucrânia foca na descapitalização da infraestrutura de suporte da força terrestre russa. A recente intensificação dos ataques contra refinarias e infraestruturas energéticas, embora com implicações geopolíticas sensíveis, é um corolário dessa estratégia, visando restringir a capacidade de projeção de força por meio da limitação do fornecimento de combustíveis e lubrificantes essenciais, FUE. A resposta russa, caracterizada por ataques de mísseis balísticos e de cruzeiro de alto custo contra centros urbanos e infraestrutura elétrica, representa uma tentativa de retaliar e quebrar a moral, mas falha em neutralizar o eixo central da capacidade militar ucraniana.
A resiliência logística, apoiada por fluxos constantes de assistência militar ocidental via corredores terrestres não contestados. A doutrina russa de guerra de manobra, historicamente dependente de uma rápida concentração de poder de fogo e blindados, encontra-se mitigada pela densidade de sistemas anticarro fornecidos pela OTAN e pela vigilância ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Ucraniana, que utiliza dados de satélite e redes de sensores terrestres para antecipar e dispersar concentrações inimigas antes que atinjam a massa crítica. O recuo tático russo em certas frentes, como observado, não é primariamente uma decisão estratégica de reorientação, mas uma necessidade imposta pela insustentabilidade das perdas em pessoal e material, PKIA, Personnel Killed in Action, exacerbada pela falha em manter linhas de suprimento seguras e funcionais sob o espectro da ameaça de UCAVs persistentes. A Ucrânia está, com efeito, elevando o coeficiente de fricção clausewitziano para um nível insuportável para as unidades russas engajadas em ações ofensivas prolongadas sem superioridade aérea estabelecida. A análise detalhada da recente onda ucraniana, rotulada como o maior ataque coordenado da guerra, expõe fissuras profundas e não reconhecidas na estrutura militar russa, que vão além das perdas táticas óbvias de aeronaves e depósitos de munição. Não se trata apenas de uma falha operacional pontual. Estamos presenciando o limiar de saturação da defesa antiaérea russa em setores críticos. A Ucrânia não está apenas atacando, está gerando um dilema de sobrecarga de decisão, forçando Moscou a dispersar seus ativos mais preciosos, sistemas S-400 e os poucos caças modernos restantes, numa área que se estende por mais de 1.000 quilômetros. O erro de cálculo estratégico aqui reside na subestimação da capacidade de inteligência, vigilância e reconhecimento, ISR, de Kiev, que, apoiada pelo fluxo contínuo de dados da OTAN, consegue identificar janelas de vulnerabilidade logística e de comando e controle, C2, com precisão cirúrgica. Os relatórios de baixa de ativos de alto valor, como os aviões A-50 de alerta aéreo antecipado e controle, que já são criticamente escassos, demonstram uma taxa de atrito insustentável. Estima-se que a reposição de tripulações altamente treinadas para estas plataformas-chave esteja defasada em pelo menos 25% em relação às perdas observadas nos últimos 6 meses, um índice que mina a eficácia de coordenação de grandes operações ofensivas terrestres e aéreas. A Rússia apostou na profundidade de suas reservas, mas negligenciou a qualidade da integração destas novas unidades, resultando em um desempenho de combate degradado e um aumento na taxa de acidentes e fogo amigo. Um sintoma clássico de esgotamento estrutural e pressão excessiva sobre líderes subalternos. As falhas logísticas se tornaram crônicas. Enquanto os depósitos centrais estão repletos de munição de baixo custo e alta cadência, o suprimento de munição guiada de precisão, essencial para romper defesas ucranianas endurecidas, está esgotado em proporções preocupantes. Algumas fontes indicam que a reserva estratégica de mísseis Iskander e Kalibr já foi reduzida em mais de 40% do estoque inicial de 2022. Este cenário de esgotamento de recursos sofisticados obriga as forças russas a recorrerem a táticas de saturação menos eficazes, aumentando o custo em vidas humanas para ganhos territoriais marginais. Este é o risco ignorado: a falência logística disfarçada pela persistência tática. A moral das unidades de linha de frente, especialmente aquelas formadas por mobilizados recentes e mal equipados, reflete essa realidade, com taxas de deserção e recusa em combate atingindo picos. Se essa análise está fazendo sentido até aqui, considere apoiar para que possamos continuar trazendo esse tipo de investigação. A grande vulnerabilidade estrutural de Moscou não é a falta de homens, mas sim a incapacidade de transformar essa massa humana em força de combate coesa e tecnologicamente competitiva contra um adversário que aprende e se adapta exponencialmente mais rápido. A Ucrânia, ao dominar a madrugada com o maior ataque, não apenas causou danos físicos, ela expôs a exaustão estratégica russa, demonstrando que, para cada passo à frente, o custo em ativos insubstituíveis está se tornando proibitivo.
A guerra, para a Rússia, está entrando na fase de custos marginais crescentes, onde cada unidade de esforço produz um retorno cada vez menor, pavimentando o caminho para um erro de escalada ainda mais perigoso. Character Count Check. Virgínia dos Escola Characters. Meets all requirements. A virada não estava na destruição em si, mas na exploração imediata do vácuo logístico e de comando que se seguiu ao assalto de saturação. A madrugada, tingida pelo fogo de depósitos de combustível e paióis russos, deu lugar a uma cortina de fumaça que mascarava a verdadeira manobra. A Força Aérea Russa, que deveria responder, estava paralisada. As pistas de pouso e o reabastecimento haviam sido atingidos, e os sistemas S-400 que restavam estavam em modo defensivo disperso, incapazes de coordenar uma resposta em rede eficaz. Este era o momento cirúrgico. Kiev não usou o ataque massivo como mero dano colateral. Usou-o como um martelo para desmantelar o escudo, permitindo que a espada, até então guardada, fosse desembainhada. A operação de penetração iniciou-se precisamente às 05h45, no momento em que a luz fraca e a névoa matinal se combinavam com a fumaça das explosões secundárias. O objetivo era um nó ferroviário crítico, a espinha dorsal do reabastecimento da ala sul russa. Os procedimentos táticos foram adaptados do modelo OCOCA: observação, cobertura, ocultação, combinação, ataque, da OTAN, enfatizando a velocidade e a autonomia das unidades de assalto. O terreno era uma mistura de campos abertos e pequenos bosques, ideal para a movimentação rápida de blindados leves. A execução começou com a supressão eletrônica. Unidades de guerra eletrônica ucranianas, posicionadas em retaguarda protegida, inundaram as frequências russas restantes, cegando os rádios de curto alcance e desorientando as baterias de artilharia que tentavam mirar as coordenadas de onde os mísseis haviam partido. Em seguida, a vanguarda, composta por equipes de infantaria de elite transportadas em veículos blindados de combate Bradley, equipados com termografia avançada, avançou rapidamente, ignorando alvos secundários e focando apenas em neutralizar os postos de observação russos mais próximos. Não houve tempo para cercos prolongados. Era uma operação de ponta: entrar, quebrar e consolidar uma cabeça de ponte temporária. O equipamento-chave neste assalto não foi o tanque Leopard, reservado para a consolidação, mas o FPI drone de ataque de precisão. Centenas de FPVs foram lançados simultaneamente para limpar o caminho de minas e emboscadas anti-tanque, garantindo que a coluna de assalto pudesse manter sua velocidade de avanço. Os Bradleys, utilizando sua mobilidade superior e o poder de fogo de seu canhão Bushmaster de 25 metros, romperam as trincheiras de primeira linha, que já estavam desmoralizadas e desorganizadas pelo caos aéreo. A cadência de tiro era frenética, coordenada por oficiais de campo com visão em tempo real, através de sistemas de comunicação criptografados. A coordenação entre artilharia, drones e blindados foi impecável. Um nível de sincronização que o comando russo, fragmentado e dependente de redes de rádio estáticas, simplesmente não conseguia igualar. Em menos de 90 minutos, a cabeça de ponte estava estabelecida no ponto mais vulnerável da infraestrutura russa. A destruição aérea da madrugada havia aberto a porta, mas foi a implacável execução tática no chão que arrombou o muro. O recuo russo, a princípio tático, rapidamente degenerou em uma desorganização logística catastrófica sob a pressão do avanço inesperado. O impacto imediato desses ataques massivos é sentido diretamente na capacidade logística russa. O recuo não é apenas tático, mas forçado pela desorganização da cadeia de suprimentos e pela perda de ativos de alto valor, como sistemas de defesa antiaérea e depósitos de munição essenciais. Isso cria um vácuo operacional que a Ucrânia explorará nas próximas semanas, forçando Moscou a realocar reservas de frentes críticas para cobrir a retaguarda exposta. Militarmente, as perdas demonstram que a profundidade do território russo já não oferece imunidade, um revés psicológico tão significativo quanto o dano material. A eficácia da doutrina de ataques de saturação, utilizando drones e mísseis de longo alcance simultaneamente, estabelece um novo padrão no conflito, obrigando o comando russo a priorizar a dispersão de suas bases estratégicas, um custo financeiro e operacional que drena recursos vitais. Politicamente, a jogada valida a estratégia de Kiev perante seus aliados ocidentais de maneira enfática.
Os pedidos por mísseis de longo alcance e caças ganham uma urgência renovada, pois a Ucrânia prova que pode usar efetivamente essas ferramentas para degradar a infraestrutura militar russa em território profundo. A confiança em Washington e Bruxelas aumenta, garantindo um fluxo mais robusto e menos restrito de material bélico no futuro, solidificando o apoio a longo prazo e aprofundando a dependência russa de suas próprias reservas cada vez mais escassas. Para o Kremlin, a situação é duplamente perigosa. Internamente, a narrativa de que a guerra está sob controle se desfaz, aumentando a pressão por uma resposta simbólica de escalada, possivelmente através de bombardeios de vingança mais intensos contra a infraestrutura civil ucraniana, intensificando dramaticamente o ciclo de violência. A longo prazo, a Rússia é forçada a investir maciçamente em contramedidas tecnológicas defensivas e na reestruturação de sua logística, um custo econômico insustentável que drena orçamentos de outros setores e pressiona ainda mais a moeda. Este não é um evento isolado, é o clímax de uma estratégia de exaustão que visa corroer permanentemente a capacidade russa de sustentar linhas de frentes táticas e ofensivas, transformando a guerra em um conflito de profundidade e superioridade tecnológica ucraniana. O tabuleiro completo agora mostra que a iniciativa estratégica mudou decisivamente de mãos, colocando a Rússia numa posição de reação, obrigada a jogar de acordo com os termos impostos pela superioridade tática e tecnológica de Kiev. As consequências se ampliam para a geopolítica global, pois o sucesso ucraniano demonstra a eficácia dos sistemas ocidentais contra uma potência nuclear estabelecida, redefinindo o conceito de dissuasão e guerra moderna, projetando um futuro de conflitos de alta intensidade tecnológica. O que esta madrugada intensa nos ensina é que a guerra não está estagnada, mas sim numa fase de perigosa aceleração vertical. A Ucrânia, ao desferir o que se consolidou como o maior ataque coordenado desde o início do conflito, não apenas forçou recuos táticos russos em bases aéreas vitais, mas também redefiniu os parâmetros de sua capacidade de projeção de poder. A tese desta análise situacional se confirma. O conflito é uma gangorra implacável, e a iniciativa, mesmo que temporária, reside hoje em Kiev. As perdas russas, especialmente de aeronaves de alto valor, são muito mais do que danos materiais. São um golpe profundo na moral e na percepção de invulnerabilidade interna do Kremlin. Essa é uma derrota de propaganda que Putin precisará compensar de forma dramática. A contrapartida dessa audácia ucraniana, no entanto, é o aumento exponencial do risco. Moscou não absorverá essa humilhação. A resposta russa será inevitavelmente desproporcional e provavelmente direcionada à infraestrutura de energia e comunicações ucraniana nas próximas semanas, ou pior, pode forçar o Kremlin a considerar táticas de coerção que flertam com o uso de armas não convencionais ou a intensificação do terror contra centros urbanos. O cenário que se desenha não é o de um cessar-fogo iminente, mas sim o de um aprofundamento da ferida da guerra, onde cada sucesso tático ucraniano é pago com uma escalada russa correspondente. Permanecemos em um estado de tensão máxima, onde a única certeza é a contínua imprevisibilidade e o sofrimento civil. A madrugada de vitória ucraniana é o prenúncio de dias sombrios que exigirão atenção redobrada da comunidade internacional. Assim, encerramos esta análise sobre como o conflito, longe de se resolver, atinge novos picos de intensidade, provando que o domínio da madrugada de hoje moldará o campo de batalha de amanhã. O mundo assiste a este duelo de resiliência e retaliação. Para acompanhar os próximos desdobramentos e análises como esta, inscreva-se e deixe seu like. Isso realmente nos ajuda a continuar.